Olá, olá, meus amigos, estamos juntos aqui novamente para mais um vídeo. Hoje a gente vai estudar o tema de qualidade através de 4 questões que vamos resolver aqui juntos. Vamos lá? Questão 1. O gerente de projeto Jonas te conta que está preocupado com a auditoria da qualidade, porque sua entrega está atrasada. O que você poderia dizer a ele? A. Diria que não há motivos para se preocupar, pois a auditoria da qualidade é um processo que foca na análise do cumprimento e eficácia das atividades, processos e políticas. Opção B, diria que ele deveria se preocupar, pois a auditoria da qualidade foca na verificação do produto que resultou no trabalho do projeto e sua conformidade com o planejado. Opção C, diria que não deveria se preocupar, pois ele mesmo que vai fazer a auditoria, como em qualquer auditoria de qualidade. Opção D, nenhuma das anteriores. Alguns segundos para responderem. Vamos lá. A questão aqui está falando sobre a auditoria da qualidade. A auditoria de qualidade, ela é quando você faz a análise dos seus processos para verificar se o que foi planejado no plano está sendo executado e se está sendo eficiente para o projeto. Sendo assim, a opção A é a opção correta. A opção A está falando que ele foca em analisar o cumprimento e eficácia das atividades, processos e políticas. Sim, isso é exatamente o que a auditoria de qualidade faz. O que é interessante aqui é que a opção B, ela fala que a auditoria de qualidade, ela foca na verificação do produto e se ele está em conformidade com o planejado. Isso, na verdade, essa resposta está incorreta. E quem faz isso é a inspeção. E algumas pessoas até confundem a inspeção com a auditoria, mas a inspeção ela tem um foco em verificar o produto, se ele está em conformidade ou não com o planejado. E enquanto que a auditoria da qualidade, ela está focando no processo. Se o processo estipulado e definido no plano de gerenciamento da qualidade, em qualquer outro plano, está sendo executado e se está sendo executado da maneira que foi planejada e se está sendo eficiente. Já a opção C, ele tinha falado que não teria problema, já que é ele mesmo quem vai fazer a auditoria. Isso pode até acontecer, porém, ele fala aqui, como em qualquer auditoria de qualidade. Então, não é padrão o próprio gerente de projetos fazer a auditoria da qualidade. Tipicamente é um auditor externo, alguém do PMO, então, normalmente é alguém externo, não é o próprio gerente de projeto. Ou seja, porque na questão fala que a preocupação dele é que a entrega está atrasada. Como a gente não está falando aqui de uma inspeção, está falando aqui sobre uma auditoria da qualidade e a auditoria da qualidade está focada no processo, então não é um motivo para se preocupar. Sendo assim, a resposta correta é a A. Questão 2? Questão 2. Qual das técnicas e ferramentas pode ser usada quando estiver executando o processo de gerenciar a qualidade? Opção A, auditoria da qualidade. Opção B, análise de processos. Opção C, análise de causa raiz. Opção D, todas as anteriores. Alguns segundos. Vamos lá. A questão aqui está falando sobre o processo de gerenciar a qualidade. O processo de gerenciar a qualidade ele está na fase de execução. E o que eu quero saber é quais são as ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar durante esse processo. A auditoria de qualidade ela está, sim, sendo utilizada no processo de gerenciar a qualidade e é a auditoria que foca na questão de análise de processos. Sim. Já a opção B fala exatamente análise de processos. E o que é essa análise de processos? É quando você faz o mapeamento de um processo para verificar como ele está sendo executado, para perceber se há alguma margem de melhoria, se há alguma coisa que pode fazer para aumentar a eficiência desse projeto e se ele está sendo válido ou não. Sendo assim, a análise de processos também é uma técnica desse processo de gerenciar a qualidade, enquanto que a análise de causa raiz também é uma técnica e ele tem o foco de você tentar descobrir qual é a causa de um determinado problema. Ele até usa também como base o diagrama de causa raiz. Então, a opção C também está correta.
também é uma técnica e ferramenta do processo de gerenciar a qualidade. Sendo assim, a opção correta é a D. Porque qual é a função do processo de gerenciar a qualidade? Gerenciar a qualidade é quando você verifica durante o processo, você tem várias atividades em que você vai verificando se a qualidade do projeto que foi estipulada no plano está sendo atingida. Por isso que você tem várias análises, você tem auditoria, você tem várias técnicas para você poder analisar se a qualidade está sendo atingida em todo o plano, nos resultados e nos processos. Ok? Questão 3. Vamos lá, questão 3. Qual das opções são possíveis saídas do processo controlar a qualidade? Opção A, medições do controle da qualidade. Opção B, solicitações de mudança. Opção C, entregas verificadas. Ou opção D, todas as anteriores. Alguns segundos. Vamos lá. A questão aqui está falando sobre o processo de controlar a qualidade. Esse processo está em fase de monitoramento e controle. E a gente quer saber exatamente o que são as saídas. Esse monitoramento e controle, ele está fazendo o quê? Ele está monitorando a fase de execução. E na fase de execução, a gente está verificando toda a qualidade do trabalho, toda a qualidade do seu plano, do seu processo, dos seus resultados. Então, o que está acontecendo aqui, nesse controlar a qualidade, nesse processo, é que você está analisando toda a resposta que você teve. Então, o que acontece? Quando você está executando esse processo, você está usando algumas ferramentas, por exemplo, lista de verificação, folhas de verificação, amostras estatísticas, tem aquela análise de causa e efeito também usada aqui. Então, o que acaba, por exemplo, vamos pegar a lista de verificação como exemplo. A lista de verificação, ela gera um material, ela gera a própria lista que está sendo produzida, que é exatamente essas medições de controle da qualidade. Foi o material utilizado para poder fazer essas medições, para fazer essas análises, que vão me dizer se eu preciso alterar alguma coisa, ou seja, vai me dar que pode gerar uma solicitação de mudança, por ter alguma margem ainda de melhoria ou alguma necessidade de mudar alguma questão no requisito ou mudar alguma questão no processo. Sendo assim, a opção A e a opção B estão corretas. E as entregas verificadas, elas são sim porque exatamente aqui você tem a técnica, por exemplo, de inspeção. E a técnica de inspeção foi aquela que a gente falou. Técnica de inspeção tem um foco em analisar o produto daquele projeto, daquele pacote de trabalho, por exemplo. Se durante a inspeção for verificado que o projeto atende às especificações, então daqui essa saída de entregas verificadas vai se tornar uma entrada para o processo validar o escopo. Porém, se tiver algum problema com a entrega verificada nesse processo, então vai haver uma solicitação de mudança para que então as alterações sejam feitas e novamente passe pelo processo de controlar a qualidade e aí sim, quando receber um ok, vá para o processo de validar o escopo. Ou seja, a pergunta me pede quais são as possíveis saídas do processo de controlar a qualidade? Todas as anteriores. A resposta D é correta. Certinho? Vamos para a questão 4. Questão 4. Qual das opções abaixo descrevem limites de controle? Opção A é a faixa aceitável de resultado. Opção B são limites definidos pelo requisito do projeto. Opção C é o desvio padrão em ambos os lados da linha central ou média de uma distribuição normal de dados traçados em um gráfico de controle que reflete a variação esperada nos dados. Opção D, nenhuma das anteriores. Alguns segundos. Vamos lá, aqui ficou bem óbvio que a resposta é C, mas vamos só entender aqui rapidinho. Quando a gente está falando sobre gráfico de controle, o limite de controle, desculpa, a gente está falando sobre o gráfico de controle.
qual é esse gráfico? Ele é assim, temos a linha média e logo acima temos o limite de controle, que é representado por uma linha tracejada. O limite de controle são essas duas linhas, e externamente a elas, com limite superior e inferior, temos o limite de especificação. Temos o limite de especificação. Que são esses externos. A questão está falando sobre os limites de controle, que são esses limites tracejados no esquema que eu desenhei para vocês. O que é esse limite de controle? A opção A fala que é a faixa aceitável de resultados. O que a gente estaria trabalhando é esse trecho. E sim, é a faixa aceitável de resultados, porém não é uma resposta completa. Já a opção B fala sobre limites definidos pelos requisitos do projeto. E na verdade não. Os limites definidos pelos requisitos do projeto são os limites especificados, que são o limite de especificação. Já a opção C fala que o desvio padrão é o desvio padrão em ambos os lados da linha central, ou seja, o limite superior, que é esse aqui, e o limite inferior da linha central ou média, que a gente disse média aqui, correto, de uma distribuição normal. Essa distribuição normal, ele quer dizer assim, de um projeto saudável, de dados traçados em um gráfico de controle, já falamos que era de um gráfico de controle, que reflete a variação esperada dos dados. Essa variação esperada, ele está dizendo, reafirmando a questão da distribuição normal. Ele está falando ali que é o seguinte: os limites de controle, diferentes do limite de especificação, eles não são definidos por um número simples, não vieram através de requisitos, eles vieram através de uma base matemática. É um cálculo matemático que se faz para definir os seus limites de controle. E eles definem exatamente um projeto saudável. Vamos fazer um exemplo aqui. A gente vai considerar aqui a amostra estatística. Se uma amostra está dentro do limite, abaixo da linha média, está tudo ok. A próxima amostra está acima da linha média, mas dentro dos limites de controle, está ok. Se a próxima vier para fora, próximo ponto, próxima amostra, ela estiver fora do limite de controle, mesmo dentro do limite de especificação, esse projeto está fora de controle. E alguma medida corretiva tem que ser tomada para poder fazer com que o projeto volte para dentro do limite de controle, que é dentro dessas linhas tracejadas. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Essas são as respostas. E muito obrigada. Espero que todos tenham entendido todas as questões. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. E até o próximo!